Eu queria ir para 2013, junho de 2013. Onde é que você estava? Rapaz, eu tenho uma história de junho de 2013 porque eu já era envolvido com a questão do transporte da tarifa zero. Eu tinha conhecido o Lúcio Gregori, que é o proponente da tarifa zero em São Paulo, lá nos anos 90. E eu estava vendo aqueles protestos acontecerem em São Paulo, antes deles ficarem nacionalizados. Quando estava no começo, eu conhecia essas pessoas, eu participava desses círculos, né? Eu estava vendo a polícia bater, os protestos crescerem, e a imprensa debatia tudo, menos o transporte. E aí eu escrevi um artigo e mandei para aquele site Observatório da Imprensa. Sim. Do Alberto Diniz, né? Alberto Saudoso. Diniz, grande jornalista brasileiro. E o artigo eu chamei de Imprensa e Tarifa Zero, que foi uma provocação de que a imprensa estava nota zero nesse debate, porque não estava fazendo o debate do transporte. E eu tinha uma viagem para um congresso fora do Brasil, no dia 10, 12 de junho, não lembro direito. E aí eu mandei o artigo para ele, até para o Diniz mesmo. Isso. Peguei o avião e viajei. Desci em Roma. Quando eu cheguei em Roma, e passou 2 dias, eu fui olhar a internet, fui olhar... O Brasil era outro. Caramba. Cara, não era o mesmo Brasil que eu conhecia. Porque nesse tempo foi a virada que teve aquele protesto de 13 de junho em São Paulo. Em São Paulo. E no dia desse protesto teve aquela grande violência policial, uma comoção nacional e todo mundo começou a se comover, ir para a rua também, vamos para a rua também, todo mundo e tal. Eu falei, caramba, mas eu conhecia um país, aí eu viajei, entrei no avião, cheguei aqui e aí tem outro país acontecendo. E eu ficava de lá olhando, vendo meus amigos, gente presa, gente apanhando da polícia. As pessoas já com táticas que eu nunca tinha ouvido falar, vão jogar bolinha de gude na polícia, nos cavalos. Tudo aquilo assim, muito rápido, sem entender direito. E eu voltei, cheguei no final do ciclo e participei ainda das últimas manifestações. Aqui em BH? Aqui em BH. Isso. E ajudei a fundar o movimento Tarifa Zero na ocupação da Câmara Municipal no início de julho de 2013. Mas então eu tenho essa participação muito estranha, porque eu passei uma parte do ciclo completamente ansioso, vendo notícias pelo Facebook, que era o que a gente usava na época. Isso mesmo. E tentando entender. Todo mundo estava tentando entender, mas eu ainda estava de longe, então a minha dificuldade era maior. O Roberto, aqui em Belo Horizonte, eu lembro que eu estava na Rádio UFMG Educativa naquele momento. E a gente começou a acompanhar aquelas manifestações, e elas começavam no centro da cidade, ali na Praça 7, e iam caminhando pelo Antônio Carlos. Mas quando chegava ali na trincheira, próximo ao FMG, o pau quebrava. Né? A polícia descia a lenha. Exatamente. E tinha uma turma da manifestação também que aparecia ali naquele momento para bater de frente. Sim, sim. Isso, como é que você avalia isso hoje, hein? E ali morreram 2 pessoas, né? Exatamente. Jovens, o Douglas e o Luiz Felipe. Jovens, trabalhadores assim da classe C emergente. Eu acho que eles dizem muito respeito a quem foi às ruas naquele momento. Porque tinha muita gente na rua. Mas teve um perfil que não vai tanto às ruas e que foi naquele momento, que era um jovem filho da classe C emergente. Que a família vinha de uma situação mais básica, de mais dificuldade, de repente aquele é o primeiro da família a acessar a universidade, é aquele que passa a sonhar mais longe. E eles foram para as ruas e esses 2 morreram ali fugindo da polícia. Eles tentam pular entre uma pista de um viaduto e outra, só que tem um buraco no meio que eles não viram, né? E eles caem lá embaixo. Mas ali era realmente a questão do território FIFA, né? Era a polícia militar brasileira servindo a uma entidade internacional que havia privatizado uma parte do espaço público no Brasil, criando exceções na Constituição. Porque você não pode impedir que um bar de fulano ou de Beltrano, que é dentro dessa área, funcione normalmente. Mas isso foi impedido naquele momento. Né? Você impediu que a pessoa que fosse dona de um estabelecimento comercial exercesse sua atividade que ela pode exercer, né, naturalmente no país. Igual a gente teve com Stock Car aqui também. Stock Car aconteceu a mesma coisa. E ali, naquele momento, o pau quebrava. E aí tinha essa figura dos black blocs, que eram os que topavam enfrentar a polícia. Exato. Jogava pedra na polícia, jogava coquetel molotov, sei lá o que eles arrumavam. Isso. E apanhava, e vários, né, machucaram, muita gente foi presa, realmente. Quebrava também os Quebrava concessionária, banco e derrubava carro. Eles tinham 3 alvos. Eles não faziam violência contra as pessoas, né? Eles revidavam da violência policial e eles atacavam esses 3 símbolos. Concessionária, né, automóvel e banco. De certa forma, uma crítica ao capitalismo. Né? Era um pessoal muito autonomista, muito radical e que tinha uma crítica forte à esquerda, né, ali marcando naquele momento. Um colega meu chamava de Lupen do proletariado. Lupen do proletariado, é isso. Que são muito interessante, né? Muito legal.